Olá, eu sou a Gorete e nessa aula de hoje eu vou ensinar a fazer esses coelhinhos muito fofos. Eles são os coelhinhos cenourinha. Eles estão escondendo uma cenourinha para presentear um ao outro em formato de coração. É uma peça muito rápida e fácil de fazer. Ele fica em pé e ele tem 20 centímetros aqui, da cabeça até o pezinho e 30 da pontinha da orelha até o pezinho. Quer fazer junto comigo essa peça? Nós temos o molde deles à venda lá no nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e comentem. Então, vamos para a aula de hoje? Nós vamos começar passando os moldes para o tecido. Eu estou usando um Microsoft na cor cru. Pode ser feito também com o algodão cru, pode ser feito o corpinho também no feltro ou com uma pelúcia, tá? Pode fazer de outros tecidos também. Então, nós vamos passar com a caneta mágica, que essa caneta mágica ela apaga com o calor. Eu gosto de fazer com ela para não ficar manchado, né? Passar todo o risco dos nossos moldes, corpo, as perninhas, orelhas, bracinhos e a cabeça. E nós vamos costurar no risco, tá? A perninha aqui, no pezinho, nós não vamos costurar nessa parte. A orelha nós não vamos costurar essa parte de baixo, vamos deixar aberto. Os bracinhos também nós vamos deixar aberto essa parte aqui, onde tá no molde, tá? Aonde que tiver no molde aberto, a gente deixa aberto para poder desvirar, tá? E encher. Aqui no corpinho também, ó. Aqui nessa parte nós vamos deixar aberto. E a cabeça, nós vamos apenas costurar esta parte aqui primeiro, tá? Essa parte da frente. Aqui atrás nós vamos deixar aberto. E essa aqui é a parte de trás da cabeça. Uma vez só no tecido, tá? Então, já vou mostrar aqui como eu faço. Então, aqui eu já recortei, né? Costurei, recortei e já desvirei as peças. Ó, perninha aberto. Aqui eu deixei aberto também para poder desvirar e encher. Os bracinhos também. As orelhinhas também abertas embaixo. E aqui é a parte da cabeça, ó. Costurei só a parte da frente. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos virar aqui do direito. Nós vamos pegar a orelhinha, vamos fazer uma dobrinha assim e outra dobrinha assim, ó. Ela vai ficar dobrada assim. E nós vamos aqui no lado direito e vamos colocar a orelhinha aqui, ó. Nessa parte da cabeça, aqui, ó, tem a costura do meio. Logo após a costura, nós vamos posicionar a orelhinha aqui, ó. A gente deixa um pouquinho para fora, para não ter problema de escapar na hora da costura. Aqui eu vou alfinetar, para não sair. E com a outra também nós vamos fazer assim. A parte para baixo, ó, do lado direito, vira, coloca aqui, logo após a costura. Agora, nós vamos pegar esta parte aqui, a parte que é uma vez só de tecido, que é a parte de trás, fazer um pique aqui no meio. Eu fiz um piquezinho aqui no meio, pra gente saber aonde nós vamos colocar. Então, vai ser esse pique aqui na costura, ó. E nós vamos costurar, eu vou mostrar pra vocês como eu faço ali na máquina. Vamos costurar essa parte, ó, ela tem que encaixar até aqui, ó. Então, a gente começa aqui do meio, coloca a máquina aqui em cima e vamos costurar. E depois, no outro lado também. Já vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Então, como eu falei, eu vou na máquina, vou mostrar pra vocês como eu faço, né? Então, coloco o pique aqui no meio da costura. Vou colocar aqui embaixo do pezinho da máquina.
Vai ficar um pouquinho a costura meio grossa, tá? Mas porque o Microsoft, ele é um pouco grosso. Nós vamos costurando devagarinho. Então, um lado a gente já costurou. E vamos agora pro outro lado. Tirar aqui o alfinete. O outro lado a gente pode começar por aqui já, porque aqui no meio já tá preso, né? Então, nós vamos colocar lá bem certinho no começo, as pontinhas. Vamos ajeitando. Prontinho, tá assim, ó. Agora, nós podemos cortar essa parte aqui que sobrou das orelhas. Então, os dois lados tem que encaixar bem direitinho. Ó, as orelhinhas, então, ficaram assim, ó. As duas pra fora, pra frente, né, da cabeça. Então, já está pronta as orelhinhas, elas já ficam embutidas na cabeça. E agora, nós vamos encher esta cabeça. Vamos colocando essa fibra siliconada, né, plumante, pra ficar bem cheinha. A gente vai ajeitando, sabe? E aqui eu vou fazer um alinhavo aqui, ó, ao redor aqui dessa parte que tá aberta, tá? Vou fazer isso para ajustar depois no corpo do coelhinho. Aí a gente vê se ficou bem cheinha, se tá bom como a gente quer. Vou colocar mais um pouquinho aqui no meio. Aí a gente puxa assim um pouquinho, não precisa deixar tão fechado. E faz um arremate aqui. E aí nós vamos costurar no corpinho. Aqui também já vou mostrar como faz o pezinho, né? Aqui tem uma base de MDF, lá no molde vocês vão ter a medida dessa base. Vai ter duas medidas, né? Vai ter esta medida aqui, que é para colocar dentro do pezinho. E vai ter uma outra medida um pouquinho maior, que é para revestir o pezinho, tá? Que depois eu vou mostrar que eu vou fazer com uma outra cor. Então, essa aqui, que é para colocar dentro, ó, nós vamos fazer uma marcação aqui no meio dela, dos dois lados, para que a gente possa colocar aqui na costura, ó. Pegar o meio e colocar bem na costura. Aí, nós viemos com a cola e vamos colocando um pouquinho de cola aqui na beiradinha, ó. E vamos colando assim. Mais ou menos, ó, esse tanto aqui que vai ficar pra dentro. É bom a gente fazer essa marcação aqui no comecinho, para que não fique torto, que a gente consiga colocar bem retinho.
É bom que fique bem colado, porque depois nós vamos encher, aqui nessa abertura onde a gente deixou, nós vamos encher, então tem que ficar bem firme para não escapar, tá? E não precisa colocar muito tecido para dentro, ó, é só um pouquinho. Aí depois nós vamos fazer a outra base, que é a solinha para colocar aqui, tá? E aqui é o corpinho. O corpinho também nós vamos encher aqui pela essa abertura. Aonde tá essa abertura, depois a gente vai fechar ela e fica o bumbum dele, ó, ele é um pouquinho mais... Aqui tem uma voltinha, então essa parte aqui é a de trás, tá? Onde depois nós vamos colocar o rabinho dele. Então, a gente vai enchendo, né, até ele ficar bem firme. Aqui eu já enchi, ó, essa parte aqui, ó, ela ficou mais levantadinha. Então, essa parte é a parte de trás do coelhinho, tá? E agora, a gente vem com a cabeça e nós vamos colocar nessa parte aqui de cima, ó. Ó, vamos posicionar aqui. Vamos segurar assim, ó. Essa aqui é é um jeito, né, que eu peguei que fica mais fácil pra gente juntar o corpo com a cabeça. Eu pego com os 2 dedos aqui, posiciono aqui e vou costurando. Aí os pontinhos, né, um pontinho na cabeça e no corpo, tá? Pega uma linha um pouquinho mais resistente, né? Não, se é a linha normal de costura, aí quando a gente puxa, pode arrebentar. Então, é bom sempre uma linha um pouquinho mais forte. Linha de pesponto, sempre eu uso bastante. A gente vai puxando, ajeitando, até que a cabeça fique bem firme. Aqui a gente olha se a costura tá junto aqui, ó, tá igual. Pra não ficar torto. Porque esse coelhinho, ele vai ficar olhando pra frente, né? Então, temos que colocar a cabecinha pra frente. Então, aqui a cabeça já tá bem firme, então eu já posso fazer o arremate. Então, o corpinho ficou assim, ó. Agora, a gente vai encher o pezinho, a gente vai colocando um pouquinho enchimento até lá aqui na parte do pezinho, tá? Em cima do pezinho, ó. Vai colocando aos pouquinhos, para que fique bem cheinho. Então, ele vai ficar assim, ó. Já tenho também aqui ele cheinho. Aqui eu fechei também, né, com os pontinhos. E o rabinho também, eu fiz o rabinho dele, um círculo, né? Alinhava, faz como se fosse um fuxico, coloca o plumante e puxa, né? E faz o nozinho. Então, vai ficar um rabinho assim, ó, um pompom. Então, aqui, essas peças todas estão prontas, né? Os bracinhos, perninhas, é o que a gente precisa para o coelhinho. Como vai ser o coelhinho e a coelhinha, então nós vamos fazer 2 corpinhos igual, né? E os 2 vão ser tudo igual, vai mudar só a roupa deles. Então, agora nós vamos fazer a roupa, a cenourinha, e depois a gente vai montar e terminar essa parte. Aqui, essa base do pezinho, que é essa solinha, eu faço assim, ó. Então, essa parte aqui é a maior, né? Que vai estar medida lá no molde. E mais uma base igual a que a gente colocou aqui dentro, ó. Então, vão ser 2 bases para cada pezinho. Aqui, eu posiciono aqui no meio e eu passo cola também ao redor, assim, ó. E eu vou colocar essa parte aqui pra dentro.
Ela fica assim. E agora eu vou colocar um pouco mais de cola aqui, não muito na beirada, tá? Pra não passar. Se passar aqui pra fora, daí vai ficar feio. Então, ó, a gente posiciona assim, tá tudo certinho. Então, a gente fica segurando um pouquinho pra colar. Ah, pessoal, agora eu coloquei a solinha e eu esqueci de fazer primeiro essa parte aqui, ó, dos dedinhos, tá? Dá pra fazer agora também, né? Vou ter que fazer agora, mas o bom é vocês fazerem isso antes de colocar a solinha, tá? Eu acabei esquecendo. Então, agora eu vou ter que fazer depois de pronto. Fica um pouquinho mais difícil, mas também dá pra fazer. Então, eu pego uma linha, que eu tô usando uma linha de pesponto caramelo. Pode ser uma marrom também, uma preta. Aí eu volto. Ó, fica mais difícil porque como já tem a cola, então fica um pouquinho mais difícil para passar o fio. Aí nós viemos aqui, deixamos mais ou menos um dedo. Vamos lá no outro lado. Então, vocês lembrem, tá? Antes de colocar a solinha, fazer primeiro esse detalhe aqui. São coisas que acontecem, né? Aí a gente vai aprendendo a lembrar antes de colar. Mas ainda dá para resolver. Então, fiz nas duas. Esse detalhe eu também fiz já nas mãozinhas também. E também eu fiz aqui a parte do pompom, que é o rabinho, tá? É um círculo, eu pespontei ao redor. Aí eu vou fazer como se fosse, né, um fuxico. Caiu a minha pistola aqui. Aí eu pego um pouquinho de enchimento e faço assim, porque fica melhor para colocar aqui dentro, como é pequeno. Aí eu puxo e amarro. Prontinho, todas as partes do coelhinho estão prontas. Agora eu vou colocar as perninhas e os bracinhos. Vou colocar aqui a perninha primeiro. A perninha, então, eu coloco aqui, eu vejo a altura que eu quero que ele fique. Se eu quiser que ele fique um pouquinho mais alto, eu coloco um pouquinho mais para baixo. Se eu quiser que ele fique um pouquinho mais menorzinho, né? Aí eu coloco mais para cima. Aí passo uma linha de um lado até no outro. Uma agulha maior, uma agulha de boneca. Fica um pouquinho mais grosso para puxar, mas com jeitinho vai dando certo. Aí eu volto. Como tem a fibra dentro, então é um pouquinho mais difícil de puxar, né? Mas vai dando certo. E aí eu amarro. Vejo se as duas estão do mesma altura. Tá certinho.
Agora vamos para os bracinhos. Aqui a altura eu vejo aonde eu coloquei a perninha, para ficar na mesma posição. Aí eu volto. A gente ajeita bem, ó. Aqui ficou um fiozinho. Depois tenho que puxar ele pra dentro. Então, ó, ficou assim, bracinhos e perninhas. Eu faço também um detalhe no olhinho, eu afundo o olho dele. Acho que fica sempre melhor. Passa de um lado pro outro também. 2 dedos, 2 dedos. Ficou assim, depois a gente vai colar o olhinho. E aqui na fuça também eu faço um detalhe. Coloco um fiozinho também aqui pra fazer o detalhe da fuça. Aqui dou uma amarradinha, aperto um pouquinho pra dar um formato aqui da fuça. Prontinho, agora vamos colar o olhinho e a fuça. O olhinho eu uso esse aqui, ó, que é ele vem com essa trava. Que esses olhinhos geralmente são usados para os amigurumi, né, de crochê. Então eles vêm quando é para criança brincar, e a gente tem que colocar isso e colocar depois uma trava aqui, né? Mas como esses coelhinhos são para decoração, então eu corto e colo. Aí não tem necessidade de colocar com trava. Apesar de que a cola é boa também, não descola fácil não. A fuça também. Ela também vem com esse pino, eu também corto e colo. Se quiser bordar também pode bordar, fica bem bonitinho. Só demora um pouquinho mais, mas também sempre valoriza. E o rabinho nós vamos colar depois que colocar a roupinha nele, tá? Então agora essa parte aqui tá pronta, nós vamos fazer duas peças iguais, assim, que eu já fiz, que vai ser a menina e o menino. E agora nós vamos para roupinhas deles. Nós vamos começar pela calça do coelhinho. Aqui eu tenho o molde da calça dele, dobra do tecido, né, que aqui é uma parte da calça. Então, nós vamos colocar, ó, tenho um tecido. E aí, eu coloquei mais uma vez de tecido. Então, são 2 vezes duplo, ó. Aí, posiciono o molde em cima.
Aqui é a dobra do tecido, né, que vai estar no molde, dobra do tecido. Vou riscar ao redor, vou recortar. Aí, eu vou virar assim, direito com direito, e vou costurar primeiro os dois ganchos. O vestidinho dela é uma tira, conforme as medidas lá no molde. Uma tira, eu fiz a bainha de baixo e a bainha de cima já, ó. Ficou assim, ó. Esse aqui eu já costurei, depois nós vamos fechar e já mostro como finalizar ele. Aqui eu tenho um detalhe que nós vamos colocar no vestidinho, que é uma tirinha também. Só não vou fazer bainha dos dois lados, eu vou deixar ele assim mesmo e nós vamos franzir aqui no meio. E daí nós vamos passar uma rendinha. Já quando eu fazer, já mostro pra vocês como ficou. Terminei de costurar o vestidinho, coloquei a rendinha e eu fechei ele, tá? Ele não tem abertura pros bracinhos. Depois, quando nós colocar no corpinho, aí vocês vão ver como é que ele fica. A calcinha também eu terminei, fechei entre pernas. E agora nós vamos fazer as cenourinhas que eles estão segurando. A cenourinha, na realidade, é um coração no tecido laranja que eu fiz. É como se ele estivesse entregando um coração, né, na versão de cenoura. Então, ó, aqui tá o molde. Eu risquei, cortei e já costurei, tá? Então, a gente só vai desvirar e encher. Aí, nós vamos encher, né, que vai ficar na mãozinha do coelhinho. E aqui eu tenho a folha. A folha eu coloquei uma manta, que é a manta R1, pode ser qualquer tipo de manta, só que dê uma estrutura na folha. Pode ser um feltro também, tá? E aqui, então, eu costurei, ó, fiz um tecido duplo e coloquei a manta embaixo. Então, eu costura e recorta, né, ao redor. E aí, nós desviramos. Pegamos só uma parte do tecido. Agora sim, ó. Aí a folhinha ficou assim, ó. Aí nós fizemos duas folhinhas. Nós vamos encher, vamos colar aqui. Colar as duas. E nós vamos, depois que tiver cheio, nós vamos colocar aqui dentro nesse buraquinho. Aí vai ficar assim. Que eu já fiz, ó. Coloquei aqui dentro. E daí depois coloquei umas palhinhas pra decorar. Bem fácil de fazer também. Agora essa parte toda tá pronta, então nós vamos agora vestir os coelhinhos. Eu vou pegar o meu coelhinho e vamos colocar a roupinha. Aqui eu fiz um pesponto em cima, né, como sempre, para ajustar no corpinho do coelhinho, tá? Acho que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas é só um pesponto aqui com a linha mais grossa, tá? Aí eu fiz na perninha e na cintura. Eu também colei os botãozinhos aqui no bracinho e nas perninhas também para fazer o acabamento. Deixa eu tirar uma colinha que ficou aqui. Então, nós vamos puxar esta linha, vamos ajustar aqui na perninha, que vai ficar franzida. A gente ajusta bem. Esse coelhinho, ele fica tão bonitinho. Dá pra fazer bastante
versão dele, colocar outras coisas, outros detalhes na mão, sabe? Dá para fazer muito variação dele. Aqui na cintura também, a gente puxa bem e ajusta. Ajusta bem aqui na cintura, distribui bem o franzido aqui. Aqui eu tenho as tiras, então eu faço uma tira, né, inteira com a medida e depois eu corto no meio. Geralmente eu faço um pouco mais comprida, para que não fique faltando depois. Aí eu colo aqui na frente, vai ficar como se fosse um suspensório. Transpasso aqui atrás. E pessoal, se vocês tiverem dificuldade de encontrar a base de MDF, também pode ser feito no papelão, tá? Eu acho que eu não comentei lá com vocês, mas pode ser feito com papelão mais grosso, para que não quebre, né? Que ele fique bem firme, que na hora de encher, que ele não quebre no meio. Eu tenho uma pessoa que corta, né? Que tem máquina laser. Então, eu mando cortar a medida que eu quero, né? A medida do molde. Mas pode ser feito também com papelão mais grosso. Que às vezes tem dificuldade, dependendo onde mora, né? Não tem lugar para colocar, para mandar fazer. Então, não deixem de fazer seus coelhinhos por causa desse detalhe, tá? Façam com papelão mesmo. Aqui eu fiz a gravatinha para ele, que é um lacinho. Coloquei um detalhe de um coraçãozinho, um botão, e ele tá pronto. Agora vamos colocar o vestidinho da coelhinha. A coelhinha, acabei esquecendo que não era para colocar o braço logo, tá? Então, eu vou ter que tirar o braço dela e colocar depois. Porque o vestido, ele é inteiro. Então, como eu já tinha colocado no coelhinho, eu acabei colocando nela também, mas temos que colocar depois. Que o vestidinho, ele vai aqui, costura para trás. A gente aperta aqui, né? Amarra aqui no pescocinho. Ajeita bem no pescoço aqui para ficar bem distribuído. Por isso eu fiz a bainha um pouquinho maior aqui em cima para ficar esse detalhe. E agora nós vamos colocar o bracinho. Então, hoje eu tô um pouco desatenta, tá? Um pouco esquecida, né? Coloquei o bracinho antes e até coloquei o botãozinho já. Então, nós vamos fazer diferente aqui. Ao invés de passar aqui, nós vamos ter que pegar aqui. Esse aqui eu vou ter que fazer assim, tá? Vocês podem depois colar o botão depois, tá? Agora eu vou ter que fazer aqui por dentro, porque não tenho mais como colocar a linha do outro jeito. Aqui a gente, ó, puxa um pouquinho o vestido.
Aí pega a outra aqui, faz do mesmo jeito. Como eu falo, sempre tem um jeitinho de arrumar, né? Assim, você já vê que dá para fazer de outro jeito também, né? Caso aconteça com vocês, também dá para fazer assim. Então, é bem rápido de fazer esse vestidinho, né? Não tem manguinha, nada. Agora, vamos fazer a maquiagem. Fazer as bochechinhas rosadas. Esse coelhinho eu não coloquei bigodinho, mas vocês também podem colocar, tá? Cada um faz, né, do jeitinho que gosta. Fiz um lacinho também pra botar aqui nas orelhinhas. Agora, nós vamos colocar as cenourinhas na mãozinha dele. Ele tá segurando, ele tá escondendo a cenourinha para fazer uma surpresa para sua coelhinha, para sua namorada, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai colocar na mãozinha dele, ele segurando, escondendo, né? Tentando esconder. Eu vou costurar aqui, pode ser colado também. Eu gosto de costurar, porque às vezes não fica direito como a gente quer que fique, aí a cola já é complicado para tirar, né? Fica uma graça, né, gente? Ó, então o coelhinho ficou segurando a sua cenourinha assim, tentando esconder da sua namorada. E a menina também, nós vamos colocar a cenourinha também, que os dois vão, né, esconder a cenourinha um pro outro. Então, vou colocar aqui do mesmo jeitinho. Vocês podem fazer outro modelo também desse coelhinho, que ele é bem bonitinho, então dá para fazer bastante modelinhos com ele diferente. E ela também pode colocar outro detalhe na mãozinha dela, uma flor, ou ela pode também estar segurando a cenourinha também na frente, também, ó. Então, assim, eu faço um modelinho aqui e vocês podem variar bastante o modelo, tá? Aí é a criatividade de vocês. Cada um tem o seu gosto, né? Seu jeito de fazer. Então, dá pra variar bastante o modelinho deles. Sempre gosto de fazer o casal, porque aí vocês já têm, né, duas opções para fazer para vender. E sempre, às vezes, é fácil de vender o casal também, né? Já agrega valor. Então, olha só como ficaram bonitinhos. Estão prontinhos. E aqui estão os nossos coelhinhos prontinhos. Espero que vocês tenham gostado desta aula.
Se gostaram, curtam o vídeo e se ficou alguma dúvida, deixem lá nos comentários que eu vou ter o maior carinho em responder todas vocês. Um abraço e até a próxima aula!